Olá pessoal, boa noite. Hoje dia 2 de setembro, aqui no meu relógio 20 horas e 3 minutos. Mais um domingão de grupos de estudos trabalhistas, esperar o pessoal entrar aí. Maravilha, estava esse final de semana agora, dei aula no sábado, fui para Campos do Jordão. Hoje eu abri o evento lá, presença ilustre, estava até o presidente da OAB, Dr. Marcos Acosta. E aquela correria, mas sempre vale a pena, né? Espero que vocês tenham tido um excelente final de semana. E já desejando a todos uma excelente semana, de muito estudo, de muito trabalho, de muita vibração, de muita proteção. E é isso que eu quero desejar para todos vocês. Raíssa, estava pertinho da minha cidade, é uma pena. Maura, boa noite. O Leopoldo, que legal, todo mundo aí. O Rodrigo. Morgan Andrade, boa noite, professor, boa noite. G. Augusto, boa noite. Virgínia entrando aqui, amor. Brusque, Santa Catarina, já pode colocar qual a cidade, o estado que vocês estão. Karen, que legal. Bevilacqua, muito bem. Kétila, que legal. Gessi, boa noite, boa noite. Ticiane, boa noite. Fabiana, boa noite. Juliane, boa noite. Marisa, oi, boa noite. Já tô aqui com camiseta de treino, né? Amanhã cedo tem aquele treinão. Londrina, Paraná, um abraço ao pessoal de Londrina. Chilenide, legal, boa noite. Luísa Gouveia. Nossa, eu tô precisando óculos urgentemente, né? Deixa eu arrumar aqui. Juan, Gisele, boa noite. Sou aluna de analista RT TST Serra Gaúcha. Um abração. Boa noite, mestre. Rondonópolis na área, olha que legal. Cinti de Brasília, que legal. Muito bem, pessoal já entrando. Laís entrou, vamos lá. Sergipe, Santos, São Paulo, salve, professor, salve. Boa noite, professor, boa noite. Maceió, Alagoas, que legal. Branquinha, Fabiane, maravilha. Oi para Vila Velha, um forte abraço para todos aí de Vila Velha. Eu vou bastante para o Espírito Santo, especialmente para Vitória. Então é um estado que eu tenho muito carinho, recebo muito convite aí da cidade, fico muito feliz. Pessoal de Londrina, um abraço ao pessoal de Londrina. Palmas do Tocantins, olha só, um abraço ao pessoal de Palmas. Campos de estudante concurseiro, conheci. Poxa, falou que é meu fã, fiquei feliz, emocionado aí com as palavras. Vi a sua publicação no Instagram também, fico muito feliz se eu posso contribuir na luta de vocês, na vida de vocês, se eu posso contribuir de alguma forma para que vocês tenham sucesso. Eu fico muito feliz, fico muito honrado com isso. De volta de Campos do Jordão, Juliana, maravilha. Guarulhos, Criciúma, Santa Catarina, Araraquara, Felipe, Governador Valadares, também tamo junto. Olá, boa noite, Ana Carolina, boa noite. Macapá, Amapá, tamo junto, boa noite, professor, boa noite. Estudante concurseiro, tamo aí. O Ru, boa noite, professor, tamo junto, Júlia, maravilha. Tá perguntando se Campos do Jordão é bonito igual Gramado. Eu acho, Campos do Jordão é uma cidade maior, né? É lógico que Gramado parece uma cidade perfeitinha, né? A cidade é toda perfeita, mas Campos do Jordão é tão bonito quanto. Campos do Jordão é uma cidade maior, né? É uma cidade também tradicional com sua proposta do charme do inverno. Eu gosto das duas cidades igualmente, vale a pena conhecer tanto Gramado quanto Campos do Jordão. As duas cidades são maravilhosas, tá? Perfeito, prefiro Gramado, cada um tem a sua preferência, outros Campos do Jordão, tanto faz. Eu recomendo sempre as duas cidades, gosto bastante das duas cidades. Tem previsão para o próximo concurso da magistratura? Olha, estamos torcendo para acabar com essa história de concurso nacional, para o concurso voltar a ser regional e a gente manda bala em Sinop, Mato Grosso. Qual a dica para a peça? Já vamos falar sobre isso. Teresina, Piauí. Taubaté, boa noite. Não consegui a Campos, uma pena. Tá? A gente sempre faz. Todo ano eu estou em Gramado, estarei o ano que vem também. O Flávio Martins vai organizar agora todo ano em Campos do Jordão. Estarei nas duas cidades, com certeza. Professor Top, Amanda, brigadão. Jaraguá, Goiás. Maravilha, pessoal. Pessoal entrando. Deixa eu falar mais uma vez da proposta aqui desse grupo de estudos. Esse grupo de estudos, ele vale não só para a OAB, mas para concursos públicos, para prática. A gente fica também com a sugestão, pode mandar o tema que você quiser. Normalmente, 19 horas, professor Vinícius Mota. 20 horas comigo. 21 horas, Marcos Calércio. Então, Jacareí, aí, professor. Arequimes, Rondonópolis, legal. Para quem perder, depois eu vou subir isso lá no meu canal no YouTube. Peço a gentileza, faz inscrição lá no meu canal no YouTube, recomende aos amigos, às amigas, para dar aquela motivada para a gente continuar fazendo aqueles vídeos.
Fale sobre terceirização. É o tema que eu vou falar, justamente é o tema de terceirização. Vai falar tanto eu quanto o Marcos Calercio. O Vini falou um pouco de segunda fase, ainda falou de marcação, falou de dúvida de tese, etc. E eu e o Marquinhos, a gente vai falar de terceirização, lógico, com duas imagens diferentes, né? Nós somos acadêmicos, eu sou advogado, ele é juiz, e cada um vai trazer aí a sua visão, tá bem? Vamos lá. Olha só, pessoal, colocar aquela musiquinha, como eu sempre faço, vocês sabem disso, né? Eu acredito muito na música, no poder da música, aquela música eletrônica. O David Guetta tá voltando com tudo, né? Então, em homenagem a ele, não vou colocar uma música nova, vou colocar uma música anos 2000, só pra gente entrar na vibração. Ele lançou aí músicas muito bacanas. Eu vim agora na estrada ouvindo e falar, poxa, deixa eu tocar para David Guetta. E espero que vocês me empolguem também, pessoal, para eu organizar uma festa, tá? Eu queria organizar uma festona agora no segundo semestre, para eu tocar, passar também por vários estilos aí, por vários anos. Fiz uma no primeiro semestre, queria fazer no segundo. E para quem é da Masio, um grande abraço a todas as franquias da Masio. Eu vou tocar aqui na convenção dos franqueados, tá? Vai ser muito bacana. Eu vou tocar, vai ser bem legal. Deixa eu colocar aqui, pessoal, uma do David Guetta que eu gosto muito, tá? É uma que eu ouvi durante a semana, deixa eu achar agora. Essa aqui, ó. É uma música, When Love Takes Over, que é com a Kelly Rowland. É uma música belíssima, né? Eu ouvi durante a semana, falei, deixa eu tocar só pra gente entrar na vibração. E aí a gente já entra nesse sentido. Deixa eu colocar, vocês devem conhecer a música. Essa aqui, ó, só pra gente já entrar no clima. Essa música é espetacular. Tem essa parte, deixa eu jogar lá pro vocal dela. Ó. Essa música é uma das melhores dele, né? Só entrar eu já começo. Só pra gente entrar no clima, né? A voz dela também é brincadeira, né? Olha o vocal. Olha só. E a hora que entra a batida, tudo, né? É isso aí, pessoal. Só pra gente entrar no clima, né? Não adianta. A música tá valendo essa semana. Deixa eu pausar aqui. Até uma aluna mandou pra mim, né? Fizeram um estudo agora científico recente que o universo está numa faixa, numa frequência. A importância da música da nossa vida, como ela pode mudar a nossa vida, como ela pode mudar o nosso dia a dia. E eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito no poder da música. Às vezes tá meio para baixo, joga lá. Você que tá estudando, ralando, aí passa por momentos difíceis, a música nos auxilia muito. Eu sou suspeito, eu tenho minha vida inteira marcada pela música, né? Então, espero que vocês também utilizem a música para que ela possa contribuir para você atingir, conseguir aí a tão sonhada aprovação. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. No meu relógio aqui, 20h11. Mais uma vez agradeço de coração a presença de todos. Realmente eu fico muito emocionado. Esse domingo agora encontrei esse estudante concurseiro lá em Campos do Jordão. Ele até se emocionou falando comigo, falando que me tem como ídolo. Fiquei até feliz, assim, que ele é meu fã, que ele acompanha meu trabalho. Eu já tô nessa 14 anos aí ministrando aulas intensamente, viajando por todo o Brasil. E ele falou muito do quanto eu contribuí para a vida dele, etc. E isso me motiva muito, né? Realmente isso acaba me fazendo continuar trabalhando, estudando com dedicação, disciplina, paciência e perseverança. Uma aluna colocou assim, se eu só gosto de música eletrônica, muito pelo contrário, eu gosto de música em geral. Quantos anos eu fiz casamento, festa de 15 anos, festa de 18 anos, eventos corporativos, então eu gosto de tudo. Preferencialmente a música eletrônica, mas essa. Uma música que tenha vocal, que tenha teclado, flashback, dance atual, mas eu toco de tudo. Vixe, quantas festas que eu fiz. Tocava funk, tocava reggae, tocava forró, axé, anos 70, 80, 90, wave. Sempre toquei de tudo, então eu gosto da música em geral. Tá certo? Pessoal, isso que legal. Os vídeos motivacionais ajudam bastante. Hoje eu vou fazer mais um. Já tenho separado aqui um trecho legal também que eu já separei pra vocês. Pessoal, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou desativar os comentários, porque realmente isso fica travando.
Vou falar da decisão da semana sobre terceirização. Separei uma matéria que trouxe um resumo muito interessante. Quero dar uma passada em alguns artigos aí da lei que a gente acabou comentando. E é isso. Ah, a Núcia está falando, toca Raul. Toca Raul. O que eu ouvi essa frase na minha vida como DJ não é brincadeira. Sempre no meio da festa, toca Raul, toca Raul, toca Raul. Sempre toquei Raul também. Raul sempre é bem eclético, né? Então, tá aí, pessoal. Vamos lá. Deixa eu desativar aqui os comentários, depois eu ativo de novo. Mas vamos falar um pouquinho da decisão que nós tivemos aí da terceirização. Legal, pessoal. Só para não travar, tô empolgado aqui. Deixa eu separar. Eu separei uma matéria, veja, eu não vou nem entrar no mérito da matéria em si, mas eu acho que é uma matéria que procurou condensar as informações e aí eu vou conversar com vocês, tá bem? Saiu no G1 a notícia: STF decide que é constitucional emprego de terceirizados na atividade vinda das empresas. Veja, já adiantando, já era possível terceirizar a atividade fim nos moldes do trabalho temporário regido pela Lei 6.019 de 74, tanto que a súmula 331, e tem um do TST, que curiosamente ainda está em vigor, o TST vai ter que mexer nessa súmula, é lógico, mas lá fala que a contratação de trabalhador mediante empresa interposta é legal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços, vírgula, salvo no caso de trabalho temporário, Lei 6.019 de 74. E indo lá no artigo 2º da Lei 6.019 de 74, que traz as hipóteses de pactuação ou de contratação do trabalho temporário, lá nós verificamos a possibilidade sim de terceirizar a atividade fim, mas naquelas amarras, naqueles moldes. Então já era possível e agora ficou ainda mais possível, tá? E a matéria falava, então nós tivemos aqui com o plenário, na verdade envolvia um recurso extraordinário e uma ADPF, né? Deixa eu tentar achar aqui, tem uma outra matéria que saiu, deixa eu abrir uma outra aba, deixa eu colocar aqui. Que é interessante como saiu também lá, só para eu mencionar para vocês. Aqui. Deixa eu pegar a matéria que saiu no STF, fica melhor. Fica até mais fácil. Também aqui eu jogo as duas. Isso aqui. Ó, maravilha. Aqui. O julgamento envolvia isso. Envolvia a arguição de descumprimento de preceito fundamental 324. Então, para quem está acompanhando, o julgado envolvia, agora de quinta-feira 30, né? Arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 324, e o recurso extraordinário 958252. Recurso extraordinário 958252. Dá uma bombada no coraçãozinho pra gente bombar isso aí, tá legal? E aí com repercussão geral reconhecida. 7 ministros votaram a favor e 4 ministros contra. Então já no próprio site do Supremo você já encontra assim: STF decide que é lícita a terceirização em todas as atividades empresariais. Aí vem lá, o Supremo decidiu nessa quinta-feira 30 que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou seja fim. Quer dizer, sempre a gente teve muita dificuldade, né, de diferenciar com clareza o que era atividade meio e o que era atividade fim. Eu gosto muito do conceito, até um livro que eu cito bastante, do professor Maurício Godinho Delgado, que a atividade fim é aquela relacionada ao núcleo da dinâmica empresarial e, de outra sorte, a atividade meio é aquela periférica, instrumental ou de apoio. É lógico que em algumas situações é muito difícil você fazer um correto enquadramento entre atividade fim e atividade meio. Agora, em tese, isso caiu, né? E aí mencionei. Ele falou que a tese de repercussão geral aprovada no recurso extraordinário foi a seguinte: é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Então foi mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. E aí veja, na sessão dessa quinta-feira, votaram o ministro Celso de Mello e a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. Para o decano, os eventuais abusos cometidos na terceirização devem ser reprimidos pontualmente, sendo inadmissível a criação de obstáculos genéricos a partir da interpretação inadequada da legislação constitucional e responsabilidade por todas as atividades que façam parte de sua estrutura empresarial. E continua. O ministro Celso de Mello apontou que o movimento da justiça trabalhista
sobretudo com a proliferação de demandas coletivas para discutir a legalidade da terceirização, implica a redução das condições de competitividade das empresas. O custo da estruturação de sua atividade empresarial aumenta e, por consequência, o preço praticado no mercado de consumo também é majorado, disso resultando prejuízo para a sociedade como um todo, inclusive do ponto de vista da qualidade dos produtos e serviços disponibilizados. Isso segundo o ministro Celso de Mello. E aí continua. O decano citou ainda dados estatísticos que comprovam o aumento de vagas no mercado formal em decorrência do aumento da terceirização em empresas dos mais diversos segmentos econômicos. O impedimento absoluto da terceirização trará prejuízo ao trabalhador, pois certamente implicará a redução dos postos de trabalho formal criados em decorrência da ampliação da terceirização nos últimos anos, sacou? Bom, o tema ele é polêmico mesmo, né? O tema é bem polêmico e tudo isso girou, pessoal, em torno, eu queria destacar para vocês e eu já vou dar os pontos de vista, mas se você abrir a Lei 6.019, e a gente vai fazer isso agora, essa Lei 6.019-34, lá na origem regulamentava o trabalho temporário e agora em tese regulamenta a terceirização em geral. Ela passou ano passado por duas grandes modificações. Uma primeira, que foi no primeiro semestre, da Lei 13.429 de 2017, que foi intitulada a nova Lei da Terceirização, e depois, no segundo semestre, a Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista. Muito bem. Quando a gente abre a Lei 6.019, olha só. O artigo 4º-A, que foi trazido pela reforma trabalhista, no seu caput fala assim: considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução, presta atenção, de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. E lá no artigo 5º-A você encontra algo próximo. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. Quando o texto fala inclusive sua atividade principal, não resta dúvida que a terceirização poderia envolver tanto atividade meio quanto atividade fim. E aí começamos a analisar os pontos de vista. É lógico que pensando do lado negativo, e o Marquinhos vai bater isso mais, posso pensar em precarização dos direitos trabalhistas, é verdade, retrocesso social, é verdade, dumping social, é verdade, um dano moral coletivo, verdade também. Mas eu queria tentar pensar com vocês, não defendendo friamente de forma nenhuma. Até por eu ser advogado, eu procuro analisar sempre os dois lados, porque lá no escritório a gente faz tanto reclamante quanto reclamado, a gente faz empregado em empresa, e recomendo sempre você como advogado também pensar dessa forma, pensar numa militância dos dois lados. A terceirização, ela também surgiu lá atrás, e há muita dúvida de qual é o momento histórico que fez ela surgir, mas muitos juristas entendem que foi a década de 70, com o fenômeno mundial da globalização, em que as empresas passaram a sofrer concorrência não apenas interna, mas internacional, o que fizeram com que elas tivessem que sair da zona de conforto, e diante disso elas passariam a ter duas grandes preocupações, quais sejam otimizar a produção e reduzir custos. Otimizar a produção e reduzir custos. E nesse cenário, elas passariam a ter uma preocupação com a sua atividade principal, com a sua atividade fim, e transferir as suas atividades periféricas, instrumentais ou de apoio para outras empresas que seriam especializadas nesse tipo de atividade, o que acabou gerando postos de trabalho, o que acabou gerando o surgimento dessas empresas especializadas nesse tipo aí de atividade periférica ou instrumental ou de apoio. Muito bem. Então veja o seguinte, pessoal, nesse cenário também a terceirização surgiu até por questão de necessidade, por questão de sobrevivência das empresas, diante de um cenário desse em que a concorrência deixou de ser apenas interna e também passaria a ser internacional, uma concorrência externa. É lógico que eu acho que o grande desafio é a gente encontrar o meio termo nisso tudo.
Então, esse é um cenário, ainda que resumido, da ideia da terceirização. E é lógico que eu também sempre procuro olhar o lado da empresa, né? Meu sogro é empresário, a gente tem muito cliente empresário. Eu atendi semana passada um empresário que começou a chorar copiosamente na minha frente, perdeu todo o seu patrimônio, aparentemente não parecia ser alguém do mal. Você tem história de muito empresário que foi empregado e decidiu montar o seu negócio e acabou não dando certo. Então, o que eu queria, embora lógico, é sempre... Hoje a gente tem uma crítica muito grande, até pensando em Alexi, Dworkin, mas o Alexi em si, da ideia de você ponderar os interesses. Quer dizer, também é muito fácil e é um clichê muito simples você ponderar os interesses para você mitigar qualquer princípio ou qualquer regra. Ah, então o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser mitigado por... Entendo que isso é questionável. Mas se a beleza do ser humano, se a magia do ser humano é ser intermediário, ser mediano, eu sempre procuro olhar dos dois lados, como equacionar os dois lados. Então, por mais que eu tenha todo o lado perverso da terceirização e ele existe, mas eu também tenho o lado da empresa e lanço um desafio para você. Vai ser empresário no Brasil, quer dizer, o Brasil faz tudo para que você não seja empresário com uma alta carga tributária, previdenciária e trabalhista. Então, sempre para mim eu acho como equacionar tudo isso. E eu também admiro o empreendedor. Até porque eu tive cursinho, eu tive franquia, hoje eu tenho meu escritório, sou sócio lá. Então não é fácil você ter um negócio. E é aquela coisa, se eu fechar o meu escritório, é advogado que perde vaga, é estagiário que perde vaga, não sou eu, não falo eu, em geral. Quer dizer, o empreendedor que fecha o seu negócio, naturalmente ele está fechando as portas, fechando vagas. Então também tem que pensar em quem cria pós-trabalho, também tutelando o trabalhador nos seus direitos sociais, especialmente nesse momento agora que a Constituição ela completa aí 30 anos, a nossa Constituição Cidadã, na feliz expressão do saudoso Ulisses Guimarães. Muito bem. E aí, separando aqui os votos, né? Quem votou a favor, pelo menos os trabalhistas, ficaram juntos. A favor de liberar a terceirização. Terceirização, atividade fim. Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Carmen Lúcia. E votaram contra Luiz Edson Fachin, Rosa Weber, que é trabalhista, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello, que é trabalhista também. Eu separei aqui alguns trechos importantes do que foi decidido. Então eu queria ler com vocês, trabalhar, até porque isso vai ficar gravado. Você pode assistir no meu canal no YouTube quantas vezes você desejar. Então vamos pegar os 11, ó. Luiz Roberto Barroso, um trecho da decisão dele. Direitos básicos não podem ser afastados. Piso salarial, segurança no trabalho, férias, fundo de garantia, tudo isso são direitos fundamentais assegurados e não estão em discussão aqui. A questão é saber se é bom para o negócio que atividades sejam prestadas pelo terceiro. Isso não é direito, isso é economia. Não há como fugir desse modelo. O modelo de produção flexível é realidade em todo o mundo. Foi o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso. Já o Luiz Fux diz o seguinte: as leis trabalhistas devem ser observadas. Não haverá a mínima violação aos direitos dos trabalhadores consagrados constitucionalmente, o que é questionável, porque a gente sabe que na prática isso pode acontecer. Uma coisa é uma análise em tese, outra coisa é a análise na prática, né? A terceirização é uma estratégia garantida pela Constituição de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, minimizando o risco da atividade. Questionável o pronunciamento, mas foi assim que disse o ministro Luiz Fux. Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes disse assim: não há, no sistema capitalista, não compete ao Estado determinar um único modo de organização e fluxo de organização. Compete ao empreendedor. Não sei se eu não posso ponderar também com outras ideias. Todas as atividades dentro do fluxo de produção, todas, absolutamente todas, contribuem para o resultado final. Podemos ter atividades principais e secundárias. Essa classificação é muito mais moderna do que atividade meio e atividade fim. Veja, com todo respeito, né? Não é alguém da área trabalhista, mas procurou trazer essa classificação de atividades principais e secundárias.
São palavras mais ou menos pra gente, porque a gente falava em atividade nuclear, atividade periférica e instrumental de apoio, né? Não é uma expressão técnica da doutrina, né? Bom, Luiz Edson Fachin, ministro, julga inválidas as contratações de mão de obra terceirizada na atividade fim das empresas, especialmente se considerando o que a alteração desse cabedal normativo cabe, como efetivamente depois exercitou, ao poder competente, o poder legislativo, debatida a questão em todos os processos envolvidos no processo de modificação estrutural, no sistema de relações trabalhistas, no campo jurídico, econômico e social. Fachin acabou votando contra, ele foi nessa linha. Rosa Weber também foi contra. Na atual tendência observada pela economia brasileira, a liberalização da terceirização em atividades fim, longe de interferir na curva de emprego, tenderá a nivelar por baixo o nosso mercado de trabalho, expandindo a condição de precariedade hoje presente nos 26,4% de postos de trabalho terceirizados para a totalidade dos empregos formais. Realmente a gente sabe hoje que os dados são alarmantes do desemprego, do trabalho informal e o quanto a reforma trabalhista e a terceirização também contribuem para a precarização dos direitos e, de certa forma, um retrocesso social. Então a gente sabe que tudo isso ela procurou ponderar. Ministro Dias Toffoli, é óbvio que isso não quer dizer que nós temos que ir à precarização das relações de trabalho, nem à desproteção do trabalhador. Mas é uma realidade econômica e social que perpassa todos os países industrializados do mundo, especialmente os industrializados. E o Brasil é um deles. Ricardo Lewandowski, que votou contra também, acompanha integralmente a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin e pela ministra Rosa Weber, que nos brindaram com votos que, a meu ver, esgotaram plenamente o assunto e deram resposta satisfatória colocada perante essa Suprema Corte. Gilmar Mendes, se a Constituição Federal não impede ou não impõe, um modelo específico de produção e uma das pedras angulares do sistema é a livre iniciativa, que está na Constituição, não faz qualquer sentido de manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, mas o sistema fordista já foi, hoje fala em sistema pós-fordista, taylorista, toyotista, just-in-time, outros sistemas, né? Na contramão de um modelo global de descentralização. Isolar o Brasil desse contexto global seria condená-lo à segregação econômica numa economia globalizada. Ministro Marco Aurélio, que votou contra também trabalhista. Hoje o mercado de trabalho é mais desequilibrado do que era em 43, quando da promulgação da CLT e do afastamento da incidência das normas civilistas. Hoje nós temos escassez de empregos e mão de obra incrível, com um número indeterminado de pessoas desempregadas. Realmente é verdade. O penúltimo voto decano, ministro Celso de Mello, a terceirização, notadamente em face de sua nova e recente regulação normativa, não acarreta a temida precarização social do direito do trabalho, nem expõe o trabalhador terceirizado a condições laborais adversas. Pode a terceirização constituir uma estratégia sofisticada e eventualmente imprescindível para aumentar a eficiência econômica, promover a competitividade das empresas brasileiras e, portanto, para manter e ampliar postos de trabalho. E, por fim, a ministra Carmen Lúcia, como presidente, eu não tenho dúvida de que a precarização do trabalho, inviabilizando o pleno emprego, contraria a Constituição. O que não me convence é que a terceirização prejudica o trabalho, mas insisto que todo abuso a direitos, especialmente quanto a valores do trabalho, tem formas de conter. Deixa eu ativar os comentários e o que vocês acharam. Eu procurei passar pelos trechos aí principais, eu separei, dos votos de cada ministro. O que vocês acharam disso? Deixa eu só ler alguns comentários. A Amanda está acompanhando também, faz parte da equipe trabalhista, professora tutora lá do Damásio. Também está o Paulo, está acompanhando, também falou seu aluno lá do Damásio. No extensivo trabalhista, preparatório para magistratura e Ministério Público. A Amanda está colocando precarização certamente, Carlos absurdo. GM, ok, você vê que o tema é polêmico, show de bola, professor, procurei separar e tudo isso vai ficar gravado, vai no meu canal no YouTube também. Show de bola, precarização é o que vem se falando muito, entendo por precarização, Geise, retrocesso social, desregulamentação talvez. Legal entender os dois lados mesmo para opinar, sempre eu faço isso, né? Por isso que
Quem tem aula comigo sabe que eu evito ter posições radicais de um lado ou do outro, porque a gente precisa aprender a pensar dos dois lados, não adianta. Tem que analisar de forma aprofundada, fundamentada, todos os pontos de vista. Abre portas para fraudes, parece que nunca tiveram acesso à realidade de um terceirizado, absurdo, realmente muito terceirizado, precarizado, retrocesso social, aí vem aqui, penso que está correto, melhor, mais empregos com a organização de direito, talvez mais trabalho, né? O vínculo empregatício, do jeito que está, talvez ele está em crise. Sabemos que na prática muitas empresas terceirizadas simplesmente desaparecem, é uma verdade. Como funciona o sistema motorista? Como assim o sistema motorista? Precarização. Precarização é um absurdo mesmo. Carmen Lúcia foi mais coerente, terceirizava, fugindo do trabalho por ênfase, estudar o tema seletivo e administrativo, mais aprofundado ainda, achei absurdo. Na Europa, isso daí de proteger o mercado e precarizar os contratos, já não deu certo. Mas a Europa também, diga-se de passagem, eu fiquei lá, agora fiz meu primeiro pós-doutorado em Portugal e tô indo agora no final do ano para Espanha fazer meu segundo pós-doutorado. Não adianta, o direito europeu também hoje não está mais tão protetivo assim como as pessoas pensam. Recomendo você dar uma lida. Portugal, Espanha, Itália, França, todos os países, de certa forma, passaram por uma modernização na legislação trabalhista. Então sempre recomendo dar uma olhadinha também no direito comparado para ver se o direito mundial trabalhista também não está passando por transformações. Eu já adianto que está sim. A questão é a gente poder equacionar e chegar na realidade Brasil. Mas que o mundo passa por transformações, a Europa inclusive, com certeza. Portugal passou, Espanha passou, a França, que a França está passando por um processo, ou seja, todo o país está tendo que adaptar a legislação à sociedade atual, né? A Rússia declarou ilegal a terceirização, mas nossa, mas a Rússia também tem tantos outros problemas, né? Tantos outros problemas, mas é verdade, realmente gerou isso, né? O que mais, né? Um sistema de governo totalmente questionável, isso do meu ponto de vista. Reforma contra normas da OIT, sem dúvida nenhuma. Normas da OIT, desrespeitadas e muitas, a gente foi declarado pela própria OIT como uma persona non grata, né? Então a gente tem que trazer explicações à OIT do que nós temos aqui. Gerar empregos vai ser bom, acho que vai gerar trabalho, empregos difíceis, como eu acho, né? Esse vínculo empregatício clássico, ele, a meu ver, está com os dias contados, né? Assim, achei um absurdo, tá certo, veja. E outra, o que eu peço pra vocês, tá? A gente que é do direito, a gente precisa saber respeitar as opiniões de contrário às outras posições, né? Eu acho absurdo essa ideia de você hoje não ter o direito mais de se posicionar. Eu acho uma aberração. Você tem o direito de manifestar seu ponto de vista de forma fundamentada e respeitando os outros pontos de vista. E também partindo da premissa que o que eu penso não está totalmente certo, o que você pensa também não, o que cada um pensa também não. Só que todo mundo tem o direito de pensar. Todo mundo tem o direito de se posicionar. Hoje parece que você não pode falar nada. Se fala numa linha, não sei o quê. Se fala numa linha, muito chato hoje. Tudo muito chato. Então, assim, respeitar as opiniões é fundamental. E como eu já sou polêmico mesmo, eu já falo, e em palestra também eu falo bastante, tenho zero de preocupação de ser criticado. Então, veja, a ideia é essa. A gente precisa aprender a respeitar pontos de vista que não sejam os nossos. Você tem o seu, tá tudo certo, tudo listo, só que tem que respeitar os outros também. E mais, muita gente falando sem qualquer estudo, sem qualquer base sobre os assuntos, né? Aquela leitura Instagram que não agrega muito. Qual a ideia? Quer criticar, quer etc? Faz estudos aprofundados, leia livros aprofundados, entenda o tema, aí vem com essa crítica que eu acho que tá tudo certo, aí ok, aí tudo bem. Quer dizer, um estudo aprofundado e não um estudo superficial traz autoridade intelectual para que você possa fazer críticas aprofundadas, né? Então, sempre... E outra, sempre legal acompanhar as discussões, né? Eu não tenho problema nenhum, quem tem aula comigo sabe, de ser criticado, de ouvir um outro ponto de vista, de analisar. Para mim, tá tudo certo, né? Tá perguntando qual é o meu ponto de vista. Eu sou favorável à terceirização, respeitados alguns direitos fundamentais. Veja, eu não sou radicalmente a favor, nem radicalmente contra. Posições assim não me agradam, com todo respeito. Mas eu acho que também a terceirização, já falei para vocês,
é uma necessidade das empresas. E eu não estou falando aqui de multinacional, eu estou falando do verdadeiro empresário no Brasil. Aquele que tem a lojinha, o que tem o mercadinho, a microempresa, a empresa de pequeno porte. E a gente sabe que no Brasil o governo não alivia a parte tributária e previdenciária. Então o desafio é você, vai ser empresário, monta o seu negócio. E quem ainda não tem, monta seu escritório. Você vê como é difícil hoje manter o escritório, manter o seu negócio. Eu tive uma franquia que não deu certo. Eu tive um cursinho que não deu certo. Então a gente sabe como é difícil você manter o seu negócio. Então é lógico, a ideia de a gente tentar terceirizar de forma mitigada, flexibilizada, respeitando um núcleo de fundamentais, me agrada muito. Agora, eu concordo com vocês. Saber equacionar isso, ninguém sabe, na verdade. Esse é um grande desafio, né? Mas veja, ser completamente contra a terceirização, nenhum tipo, eu também não acho que é por aí. Eu acho que a gente precisa realmente tentar encontrar um meio termo, né? Vamos lá. Olá, prazer, Leonardo Bezerra, tamo junto aí, que maravilha. Melhorar. Não, veja, quando eu faço a crítica é sempre muito construtiva, né? O que eu fico às vezes chateado é críticas que a gente recebe aqui totalmente superficiais e infundadas, gente que não conhece o assunto, que não estudou, que não tem base e fala um monte de besteira, né? Então a ideia é realmente fazer críticas aprofundadas, críticas fundamentadas de quem se preparou, de quem estudou, realmente conhece o assunto, aí tá tudo certo, só alegria, né? Bom, a subordinação a subordinação, para muitos juristas, ela está em crise. Hoje muito se fala de uma nova subordinação, uma subordinação um pouco mais rarefeita do que foi no passado, né? Então é isso que a gente precisa analisar. Vamos lá, boa pergunta. Eu não li a pergunta aqui. Maravilha, deixa eu ver se tem mais alguma aqui interessante pra gente debater. A gente já tá quase... Isso é mais complicado, tudo é complicado. Veja, em nenhum momento eu tô dizendo que é fácil. Nada é fácil. E também se é fácil não tem graça. Então, o que eu só acho fácil é elogiar demais e criticar demais. É fácil, porque é superficial. Você não entra na profundidade. Agora, quando você começa a analisar os dois pontos de vista, com pontos positivos e negativos de cada, tentar equacionar para contribuir para uma evolução da sociedade, porque veja, o que mais se tem também é gente que só critica, né? Hoje é a sociedade dos críticos. Só que a pessoa não escreve um livro, não produz uma música, não escreve um artigo, não faz nada de construção para a sociedade. Isso simplesmente é ignorado, porque não tem valia nenhuma, né? Eu acho que o que a gente tem que lutar é para construir uma sociedade melhor, para evoluir, se dedicar, escrever um livro, escrever um artigo, fazer uma peça bem feita, ajudar o próximo, lutar para a evolução da sociedade. A crítica pela crítica e ainda destrutiva, validade disso zero, não tem valia nenhuma, né? Vamos lá. Se esse tema pode aparecer na segunda fase do OAB, não, mas não vai dar tempo, né? E também não pode cair assim polêmico dessa forma, né? Pode cair paradigmas, teoria tradicionais. Eu entendo que não, viu, Leonardo? Eu entendo que agora a gente precisa repensar todo o dia de trabalho e processo de trabalho. É uma nova fase, é uma nova etapa, né? Então, a Juliana tá falando que isso só privilegia o empregador, livre iniciativa. Eu discordo, eu acho que não é só isso, né? Porque, sabe qual é o problema? Deixa eu fazer só um comentário com vocês aqui. A gente parte, isso eu falo com todo respeito, de duas premissas que são falsas. Primeira, que todo trabalhador é bonzinho. E segunda, que todo empresário é do mal. São duas premissas totalmente falsas. Outra, todo trabalhador é precarizado. Não é verdade. Todo empresário não paga todos os dias trabalhistas. Também não é verdade. São todas premissas falsas. Então a gente precisa analisar caso a caso. Tem muito trabalhador que é precarizado, muito, muito. Trabalho escravo, muito. Dumping social, muito. A gente sabe disso. Mas tem também muito trabalhador que é bem tratado, que são pagos todos os direitos. Tem muita empresa bacana. Tem muito empresário que é do mal, muito empresário que é do mal, que não paga direitos, o cara faz sacanagem, de má fé, etc. Mas também tem muito empresário do bem. E tem muito empresário que teve história de ter sido trabalhador e montou o seu negócio. Quanta história assim.
Então você tem de tudo. Eu não gosto dessas premissas falsas que analisam de forma genérica casos pontuais que deverão ser analisados de forma casuística. Então nunca gosto dessas análises gerais, né? Porque elas também não levam ninguém a lugar nenhum, né? A gente precisa debater muito. Tem muito empregador que paga muito mais que salários. Pô, já lidei caso com empresário que andava de carro pior do que o trabalhador. Porque imagina, empresa quebrada, tinha que pagar salário, o cara não tinha condições. Então a gente precisa realmente analisar tudo isso, né? Então eu só coloco tudo isso e outra, nenhum medo de receber crítica, fique à vontade também para criticar. O que a gente só tem que lutar é pelas críticas construtivas, pelas críticas que levam à evolução. Porque eu também acho que o caminho, eu tô falando isso em toda a palestra, não é simplesmente a gente mudar de país e morar em Portugal, não. Nós somos brasileiros com muito orgulho, eu acho que a gente tem que tentar lutar para melhorar o nosso país. Estamos agora num momento político difícil, a gente sabe que todo presidenciável tem proposta trabalhista aí pela frente, a gente precisa... Também não gosto muito da expressão, mas voto consciente. Pô, parece que a gente é inconsciente, né? Pô, voto é consciente. Pô, a gente tá mais envolvido com a política, a gente tá indo atrás, tá obtendo informações, né? Então, a gente espera que a gente consiga aí um presidenciável aí que lute para melhorar o país, um legislativo idem. Vamos torcer, né? Vamos tentar. Mais uma vez, o pensamento positivo, ânimo firme. Eu tenho tatuado, tá certo? Então eu fico muito feliz aí com a opinião de vocês. Então é isso, pessoal. Aqui é só a gente já tá fechando, tá? Nossa, já é 15 para as 9, é para fazer de 15 minutos, eu acabo sempre me empolgando, né? Mas o meu ponto de vista da Tamassamavênia é isso, né? Eu acho que nem tanto a defender demais a terceirização da forma que foi feita e nem tanto a não permitir. Eu acho que a gente teria que equacionar um pouco isso, permitir uma terceirização com um núcleo de direitos fundamentais, também dinamizando o mercado e aliado a isso uma modernização da legislação tributária e previdenciária, e o Brasil também preocupado em desburocratizar a empresa, né? Assim, facilitar, fomentar a criação de pós-trabalho, fomentar o empresário que tem essa vontade, que quer empreender, e os dois do mesmo lado, o trabalhador e o tomador de serviços. Quem sabe esse conflito capital e trabalho pesado um dia fica um pouco mais leve, entendendo que ambos estão do mesmo lado, todo mundo quer ganhar o seu dinheiro, todo mundo quer ter a sua família, fazer sua viagem, comprar seu bem. Eu acho que é nessa linha que a gente tem que tentar lutar, né? Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês, tá certo? Pessoal, então é isso. Agradeço aí de coração, já vou colocar mais uma musiquinha. Agradeço aí de coração, tá? A presença de todos. Todo domingo estamos aqui, OAB, concursos, prática. A gente fica à disposição, procuro passar meu ponto de vista aqui não só como acadêmico e todo estudo que eu fiz, mas como advogado, tá certo? É legal que vocês escutem também outros pontos de vista, como o Vinícius, como o Marquinhos, tá tudo certo, mas sempre tendo o seu ponto de vista e sabendo respeitar o do próximo, sabendo ouvir algo que não é o seu que você pensa e sabendo respeitar isso, porque todo mundo tem o direito de se posicionar, tem o direito de ter as suas convicções e tá tudo certo. Isso não está só na nossa Constituição, mas também em convenções internacionais e tratados. E eu acho que hoje está uma falta de respeito com isso, né? Parece que se você pensa diferente do mas quer dizer, isso é um absurdo, isso é uma aberração, a gente tem que combater. Quer dizer, a gente tem que ter o direito de se manifestar, de se posicionar, mas ao mesmo tempo respeitando outros pontos de vista. A gente só fala hoje de direitos, mas a sociedade é de direitos e deveres. Isso vem desde Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Kant, outros grandes aí filósofos. Direitos e deveres. Não só direitos, mas também deveres, tá certo? Pessoal, é isso. Então, eu fico feliz e agradeço de coração a presença de todos. Já desejando uma excelente semana de muito estudo, de muito trabalho, muita dedicação, disciplina, paciência e perseverança. Tamo junto aí todo domingo. Pra quem perdeu, lá no meu canal no YouTube, vão bombar no coraçãozinho aqui. Peço pra vocês divulgarem meu canal no YouTube, me incentivarem pra gente continuar lá firmes. Vamos colocar mais uma musiquinha. Antes disso, motivacional. Poxa, motivacional aqui. Eu separei um trechinho, né? Só pra gente analisar aqui rápido, né?
Aqui, ó. Esse livro, pessoal, é do Rossandro Klinger. Escolho Ser Feliz. É um livro que eu gosto bastante, eu já indiquei, tá? E ele tem um capítulo, que é o capítulo 22, fala de uma nova forma de enxergar os erros. Depois eu vou fazer um videozinho lá, colocar no meu canal no YouTube. E ele fala assim, um trecho. Quando eu fui fazer estudos sobre personalidades e biografias de pessoas que venciam, descobri que de cada 10 coisas que um ser humano comum decide fazer, 5 dão totalmente errado. Ou seja, 50% das escolhas de uma pessoa comum fracassam. Por outro lado, de cada 10 coisas que um ser humano excepcional decide fazer, 8 dão errado. E pensamos, puxa, eu pensei que eles erravam menos. Não, muito pelo contrário. Eles erram mais. Mas qual é a característica? Eles não se punem porque erram, porque entendem que o erro faz parte do processo. Isso aqui é belíssimo, né, pessoal? Então, até o Tony Robbins, aquele day training que eu participei, falava a mesma coisa, quer dizer, aquele que empreende, que tenta, que dá certo, dá errado, você que está estudando para OAB, para concurso, está na prática, tem caso que você ganha, que você perde, tem método do que dá certo, que não dá certo e tudo mais, a gente tem que aprender a enxergar os erros de uma outra forma, ou seja, aprender a entender que tudo isso faz parte do processo, tá bem? Pessoal, é isso, deixa eu jogar uma musiquinha aqui, ó, uma outra do David Guetta, e é com Usher, né, o Without You, que eu gosto muito, eu vou deixar essa música no fundo, já desejando uma excelente semana a todos, e acompanhe lá meu canal no YouTube, vou subir mais vídeos hoje, excelente semana, e até nosso próximo encontro, vamos lá. Essa música também é espetacular, né? Vocês devem conhecer. É o David Guetta com Usher, Without You. Aqui é a versão extended, né? Música absurda. Vou lançar um pouquinho. Pessoal, é isso. A gente fica aí com David Guetta e Usher no fundo. Excelente semana a todos, de muito estudo, muito trabalho. Até nosso próximo encontro e mandar essas vibrações aí pra vocês, pessoal. É isso.